Bem-vindo ao Parágrafo Secreto. Aqui, as histórias ganham vida em forma de áudio. Coloque seus fones, abra o coração e venha se apaixonar em Procura-se um Marido, da autora Karina Ricci. Capítulo 17. Depois daquela noite reveladora, de minha parte, pelo menos, decidi que Max e eu poderíamos ser amigos, afinal estávamos nos ajudando. Era natural que nos entendêssemos melhor. Não que eu o quisesse louco de amores por mim ou algo do tipo, mas que mal faria se de repente nos tornássemos tão íntimos que ele não pudesse mais viver sem mim. Naquela manhã, Max foi chamado para uma reunião com a diretoria. Parecia tenso ao subir até o 9º andar. Vanessa, a garota do decote, que hoje usava outro modelito nada recatado, aproveitou para se aproximar da minha mesa. Estão decidindo quem vai ser o diretor de Comex, comentou ela. O Max tem boas chances. Ele é muito competente, eu disse desinteressada. Continuei trabalhando numa planilha super complicada e esperava não cometer erros dessa vez. O cancelamento do imenso pedido dos argentinos ainda fazia Joyce estremecer. Será que ser marido da futura herdeira desse império não tem nada a ver com isso? Ela sugeriu. Levantei os olhos. Um sorriso venenoso brincava em seus lábios cheios. Entendi mal ou você está insinuando que o Max pode ser promovido por ter se casado comigo e não pela capacidade dele? É você quem está dizendo. Ela levantou as mãos, as palmas viradas para frente, exatamente como faz um jogador de futebol depois de uma entrada maldosa que quebra a perna do adversário em 18 pedaços. Levantei-me bruscamente. Ela recuou um passo, assustada. Bom, escuta só, comecei, a voz baixa e contida. Caso você ainda não tenha notado, eu sou uma simples secretária, com um salário certamente menor que o de qualquer um neste andar. Se o Max fosse esperto, teria ficado longe de mim. Convenientemente, depois de alguns meses de casada, você vai receber a sua fortuna e assumir os negócios do seu avô, não é? E não fui eu quem inventou essa história, é o que todo mundo anda dizendo. Ela deu de ombros que o Max deu o golpe do baú. Apoiei as mãos na beirada da mesa e me inclinei ligeiramente em sua direção. Você está indo longe demais, Vanessa. Estou avisando. Eu andei observando vocês. Para mim não existe nenhum tipo de relacionamento entre vocês dois. Não me convenceram. Na verdade, acho que esse casamento não passa de uma grande piada. Mas não se preocupe, a verdade sempre aparece. Mais cedo ou mais tarde, ela sorriu enquanto voltava para sua mesa. Claro que não consegui me concentrar em mais nada depois disso. Reflete por um bom tempo, na tentativa de descobrir quem poderia ter iniciado o boato, e me perguntei se Max já o tinha ouvido. Eu o esperei no corredor, impaciente. Levou séculos para que ele aparecesse. Interceptei-o assim que ele saiu do elevador. Precisamos conversar, e o peguei pelo braço arrastando-o até as escadas que ninguém nunca usava. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou. Como foi a reunião? Ele sorriu, animado. Os diretores marcaram um jantar para sexta-feira. Eles vão decidir quem vai ocupar a vaga de um jeito mais informal, do jeito que o seu avô costumava fazer. Estou no páreo. Isso é ótimo. Olhei ao redor para me certificar de que estávamos sozinhos. Puxei Max mais alguns passos, parando atrás de um pilar largo. Não havia como sermos vistos ali. A Vanessa me disse uma coisa agora há pouco. Que tipo de coisa? Ele perguntou, inseguro. Que estranho. Ela insinuou que você casou comigo para ser promovido e que o boato tá rolando na empresa toda. Bufei. Garota mau caráter. Tive vontade de enfiar meu sapato na cara dela. Suas sobrancelhas se franziram. Por quê? Ele quis saber. Como assim, por quê? Ela acha que você deu o golpe do baú, quando na verdade sou eu que estou te usando para conseguir minha fortuna de volta. Ela riu suavemente. Fico muito comovido que você queira me defender dessa forma, Alicia. Não imaginei que você fosse capaz disso. Mas a Vanessa está certa. Eu casei com você para tentar ser promovido. E não me importo muito com o que ela diz. Tá, mas você trabalhou duro. E meio que foi obrigado a casar comigo por culpa das ideias absurdas do meu avô. Vovô deixará muita confusão para trás. Eu lhe diria poucas e boas na próxima vez que ele invadisse meus sonhos. Se é que ele voltaria a aparecer. E todo mundo parece saber que o nosso casamento é uma farsa. Não faço ideia de quem espalhou isso por aí, mas o fato é que acham que você é um golpista. Ele refletiu por um momento antes de responder tranquilamente. Não me importo com isso também. Desde que não traga complicações para nós dois, claro. Eu trabalho duro aqui na empresa. Acho que fiz por merecer a promoção, certo?
Vamos fingir que não sabemos de nada. Essa é a coisa mais ridícula que você já me disse. Cruzei os braços sobre o peito. E você já me disse muita coisa ridícula. Ele riu. Se a gente tentar se justificar, o que você acha que vai acontecer? Vão saber que eu não levo desaforo para casa? Todo mundo aqui já imagina isso, Alicia. Ele sorriu. Além disso, aposto que se a gente começar a se justificar, todo mundo vai ter certeza que somos mesmo uma fraude. O melhor agora é não dar bola. Deixar que falem até cansar e mudem o foco para outro boato. Você acha que o Clovis já ouviu os rumores? Tenho certeza que sim. Mas vamos deixar tudo como está. Confie em mim. E por mais louco que pudesse parecer, eu confiava. Você pode jantar comigo na sexta? O convite varreu todas as minhas preocupações para longe. Senti-me quente e viva e ansiosa e faminta em questão de segundos. Claro! Sorri. Algum motivo especial? O jantar com a diretoria, lembra? Ele sussurrou. Ah, claro! O que mais seria? Um encontro com a própria esposa? Ah, que inferno! Eu não tenho nada bacana para vestir. A maior parte das minhas roupas ficou na mansão. Ele me mostrou um sorriso torto, dando um passo à frente e ficando a 10 centímetros de distância. Você fica linda com qualquer coisa. Um arrepio delicioso se espalhou por todo o meu corpo, alcançando até os dedos dos pés. Naquele momento ele poderia ter dito você fede ou tire a roupa, que o efeito teria sido o mesmo, se bem que se ele tivesse pedido que eu tirasse a roupa, eu provavelmente teria reagido de forma muito diferente. Não foi só o que ele disse que fez meu mundo virar por alguns instantes, mas a forma como disse. A voz rouca, quente, sussurrada, tão íntima, doce e ao mesmo tempo imperiosa, me lançou numa espiral de sensações tão arrebatadoras que eu mal sabia dizer em que parte do planeta me encontrava. Congelei quando vi sua mão se erguer para tocar meu pescoço. Meu coração desatou a bater como louco dentro do peito, e pensei que pudesse explodir com as pancadas urgentes. Lentamente Max se inclinou até que seus lábios quase tocassem os meus. Àquela distância, pude ver o caleidoscópio hipnótico em seus olhos mais uma vez, embora suas pupilas estivessem dilatadas e parecessem me engolir. Pensei que namoro no escritório fosse proibido. Arrulhou alguém. Confusa, olhei para o lado e vi Vanessa com uma das mãos no alto da parede e a outra na cintura, o rosto cínico contorcido num sorriso tão falso que quanto uma nota de R$ 15. Max se endireitou num átimo. Sabemos disso, ele disse. Só estávamos conversando. Não foi o que pareceu, retrucou venenosa. Vanessa se demorou mais um segundo ou dois antes de se virar e sair rebolando, certamente tentando atrair a atenção de Max. Não funcionou. Seus olhos ficaram grudados nos meus o tempo todo. Acho melhor a gente voltar. A Vanessa tem bastante assunto agora. Ele falou, pegando minha mão e me arrastando de volta para o corredor que levava ao nosso departamento. Uma onda de constrangimento fez desaparecer minha tontura. Era disso que se tratava. Encenação. O coração dele provavelmente não estava acelerado como se ele tivesse subido 5 lances de escada correndo, nem seus joelhos pareciam ter se transformado em gelatina. Max estava atuando. Eu, não. Almoça comigo? Ele pediu ao me deixar em minha mesa. Apenas sacudi a cabeça, confirmando. Não tinha certeza se conseguiria responder sem deixar transparecer minha frustração. Ótimo. E delicadamente ele beijou minha mão, antes de soltá-la e se dirigir à sua mesa. Fiquei observando ele se afastar com meus pensamentos em desordem. O que estava realmente acontecendo? E seus ombros sempre foram assim tão largos? Quer dizer, ele era alto e já tinha dito que malhava, e eu sabia de seu passado de nadador universitário, mas aquelas costas em V, a cintura estreita, o traseiro pequeno e bem feito, que parecia convidar minha mão a Alicia. Virei-me abruptamente dando de cara com Joyce. Oi, eu estava, meditando sobre os novos hidrantes para as mãos e ela sorriu maliciosamente, aumentando meu constrangimento por ter sido flagrada olhando para Max com interesse puramente físico. Agora esqueça seu marido por algumas horas e se concentre no trabalho, porque dessa vez não pode haver erros. Preciso que você monte uma planilha com os contratos internacionais mais recentes. Clientes, datas, valores, percentual de contribuição total, custos e lucros, e tudo mais que puder encontrar. Você tem até o fim do dia. Aqui estão os documentos, e jogou a pilha de papéis em meus braços paralisados. Bom dia, querida. Contemplei por um tempo a montanha cheia de números e nomes.
Sentei-me na borda da mesa e examinei o calhamaço de papéis sem saber por onde começar e sem entender o que Joyce queria que eu fizesse exatamente. Respirei fundo e me acomodei na cadeira, esperando que uma luz me iluminasse e milagrosamente tudo fizesse sentido. Porém a luz iluminou apenas um quadradinho em meu monitor. Max_Comex diz: pela sua cara, você precisa de ajuda. Alicia Lima diz: não sei nem por onde começar. Max_Comex diz: o que a Joyce quer? Alicia Lima diz: não faço ideia. Algo a ver com percentual total e planilha, e para hoje. Max_Comex diz: percentual de contribuição total? Alicia Lima diz: acho que é isso. Max_Comex diz: certo, eu te ajudo. Primeiro separe os contratos, de acordo com as datas. Ele foi me orientando até que comecei a pegar o jeito. Quando chegou a hora do almoço, eu já tinha feito boa parte do serviço. Supus que o trabalho dele estivesse atrasado, já que ele não havia feito nada além de me socorrer e responder às minhas centenas de perguntas. Mas ele nada comentou sobre isso quando veio até minha mesa e anunciou: hora de parar um pouco. Você precisa comer. Andamos lado a lado até o refeitório da empresa. Muitos olhares curiosos nos seguiam. Nós nos sentamos juntos a uma mesa mais ao canto. Credo, o que é essa gororoba? Perguntei quando olhei para a bandeja à minha frente. Honestamente não faço ideia. Difícil identificar só pela aparência. Ele cutucou a comida com a ponta do garfo. Ao menos ela não se moveu. Parece risoto de alguma coisa. Decididamente isso não é risoto. Parece que alguém vomitou no meu prato. Quer comer em outro lugar? Estamos meio sem tempo, mas tem um boteco aqui perto que serve um. Não dá, Max. A Joyce pediu a planilha para hoje. Não posso perder nem um segundo. Vai ter que ser essa gosma mesmo, suspirei pesadamente. Ele me olhou divertido, então pegou o garfo, fechou os olhos, tapou o nariz com os dedos e enfiou aquilo na boca. Confesso que fiquei orgulhosa dele. Max não temia o perigo. Ele mastigou algumas vezes antes de abrir os olhos. Não é tão ruim, comentou. Reprimiu uma careta. O que é? Não faço a menor ideia, Alicia. Alguma coisa com frango. Ele pegou mais uma pequena porção de comida e aproximou o garfo da minha boca. Recuei um pouco. Não seja covarde. Experimenta. Um pouco receosa, abri a boca, já que havia sido desafiada. O gosto não era dos piores, mas a aparência era realmente repugnante. A textura lembrava um risoto que passará do ponto. Havia um sabor suave de cogumelos. Talvez milho? Acho que pode ser cogumelo, anunciei. Mesmo? Ele arriscou outra garfada. Para mim parece frango. Talvez seja frango. Ou talvez seja. Gemi, ok. Comida pela qual não preciso pagar, e comecei a comer. Não acredito que meu avô não se preocupará com a qualidade da comida dos funcionários. Algumas coisas estão diferentes desde que o seu avô, depois da mudança na presidência da LL, sério? E não foi só a qualidade da comida que caiu. Alguns setores estão um pouco perdidos. Acho que é normal acontecer esse tipo de coisa. A LL, como várias outras empresas do seu Narciso, caminha sozinha, mas ele sempre fez questão de prestar atenção nos detalhes. O Hector está sendo um bom presidente, eu acho, mas não é o seu Narciso. Imagino que vai levar um tempo até que ele se adapte e tudo volte ao normal. Acho que você tem razão. Eu me perguntei se ainda estávamos falando sobre os problemas da LL. Minha vida seguia em frente sem o meu avô, e assim como suas empresas, eu também precisava de tempo para me adaptar. Sabe, você não é a garota mimada que pensei que fosse, ele comentou do nada entre uma garfada e outra. E você não é o idiota que eu pensei que fosse, rebati tomando um pouco de suco. Bom, não totalmente. Obrigado. Ele sorriu. Dessa vez foi um elogio, certo? Ainda não. Sorri de volta. Ele riu, mas logo seu rosto assumiu uma seriedade que fez minha comida ficar presa na garganta. Alicia, eu andei pensando se... Olá, Alicia. Max. Cumprimentou Clovis aparecendo do nada. Como tem passado? Max reassumiu a aspereza habitual e não tocou mais na comida. Ou no que andava pensando, o que me deixou frustrada. Ele olhava vez ou outra para Clovis de forma pouco amistosa. Estou bem, Clovis, respondi. E você? Se divertindo com a minha grana? Ele fechou a cara. Você sabe muito bem que não estou fazendo isso, censurou. Estou cuidando do que é seu. E com a mesma dedicação que o seu avô teria. Como está a vida de casada? Nada do que reclamar. Tomei um gole de suco.
O Max sempre foi um funcionário exemplar, Clovis disse. Seu avô chegou a comentar comigo que tinha grandes planos para ele, mas, pelo que ouvi hoje, parece que ele está se saindo muito bem por conta própria. O Max está bem aqui na sua frente, apontei. Pode falar direto com ele. Essa coisa de usar a terceira pessoa é irritante. Sempre arredia. Clovis sorriu, mas não parecia satisfeito. Pois bem, vim aqui hoje para cumprir um papel que me foi designado. Sei o que o seu Narciso gostaria de estar aqui para lhe dizer isso, Max. Como não é possível, eu mesmo farei. Lancei a Max um olhar agoniado, mas ele apenas encarava Clovis desafiadoramente. A Alicia foi o bem mais precioso do seu Narciso. Trate-a como ela merece ser tratada e não ouse magoar essa menina. Eu preferiria tomar um tiro de fuzil a fazer a Alicia infeliz, Max disse. Calmamente. Espantei-me com a seriedade explícita em suas palavras. Não me pareceu atuação. Clovis sorriu. Fico feliz em ouvir isso. Evita um bocado de ameaças que eu não teria problema algum em cumprir. Não pense que ela está desamparada. A Alicia tem que olhe por ela. Ah, eu já havia notado, Max retrucou, a voz fria como gelo. Deixar alguém sem um tostão, dependendo da bondade de amigos, é sem dúvida um gesto muito protetor. Clovis se retraiu. Sou pago para executar ordens, Max. Mesmo sabendo que essas ordens vão fazer a Alicia sofrer. Bom trabalho, Clovis. Max parecia realmente irritado. O seu Narciso sabia o que estava fazendo, argumentou o advogado, o rosto impassível. Discordo, Max retrucou. O seu Narciso conhecia bem a neta. Sabia como a decisão dele a magoaria, e mesmo assim foi em frente. Me pergunto o que ou quem pode ter influenciado um homem generoso como ele a agir dessa forma. Clovis tentou dizer alguma coisa, mas Max não permitiu. Não se preocupe mais com a Alicia. Ela é minha mulher agora. Não vou permitir que lhe falte nada, e vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que ela seja feliz. E por favor, gostaria que você parasse de perturbar a Alicia. Se ela precisar de ajuda, sabe onde te encontrar. Não que você tenha a intenção de realmente ajudar, não é? Ele se levantou da mesa e me pegou pela mão, lançando um olhar fulminante para Clovis. Por um momento pensei que mísseis de destruição em massa sairiam dos olhos do advogado e acertariam em cheio a cabeça de Max. Até logo, Clovis, resmunguei atordoada. Alguns olhares curiosos nos acompanharam, mas Max não pareceu notar enquanto pisava duro no assoalho de madeira e me levando de volta para nossa sala ainda vazia. Desculpa, ele pediu quando me fez sentar na cadeira de sua mesa e se encostou no tampo. Eu não tinha a intenção em falar por você daquele jeito. Eu não sei o que me deu. Eu simplesmente detesto esse cara. Ele passou a mão pelos cabelos. Eu realmente não preciso que ninguém me defenda, mas agradeço o que você fez. Só não sei bem se entendi o que te fez ficar tão alterado. O que o Clovis fez com você? Comigo, nada. Com você, tudo. Eu detesto o que o Clovis e o seu avô fizeram com você. Sou pago para executar ordens. Ele imitou furioso. Que tipo de homem permite que uma garota magoada que já perdeu toda a família se sujeita aos caprichos de uma pessoa que nem está mais aqui? Me desculpa, mas o seu avô foi cruel com você. Ele errou. Errou feio. Nem ele tinha o direito de brincar assim com a sua vida. Por causa disso hoje estamos casados. Pressionei os lábios para não gritar. Eu havia entendido tudo errado. Max não se importava comigo. Não de verdade. Se você tá querendo pular fora, comecei, sem conseguir terminar. Pular fora? Sua testa vincou, o olhar ficou confuso. Em seguida, seus olhos se arregalaram, e ele se agachou à minha frente, tomando minhas mãos nas suas. Não, não foi isso que eu quis dizer, Alicia. Não mesmo. Só consegui fitar o chão. Ele me surpreendeu encaixando as mãos quentes em meu queixo e levantando meu rosto até que eu olhasse para ele. Eu não quis dizer isso. Falou numa voz urgente, os olhos límpidos e profundos. Eu juro. É que me mata pensar em como tudo isso te magoa, em que tipo de problema você teria se o noivo não fosse eu. Com que tipo de maluco você teria se casado para recuperar o que é seu de direito, entendeu? Assenti, meio zonza. Max não me soltou. Eles estão errados. Seu avô e o Clovis, e eu estava errado também. Você não é quem eu achei que fosse. Você é uma mulher especial, sincera ao extremo, que ama os amigos e a família e que precisa de ajuda quando uma lagarta aparece. Você é. Seu olhar estava preso em meu rosto e se deteve por um instante em meus lábios. Minha respiração ficou pesada.
Seus olhos brilharam perigosamente, e sua proximidade me deixou em chamas. Tão linda! Ele se inclinou em minha direção. Não me atrevi a piscar, temendo acordar se fechasse os olhos. Eu queria que Max me beijasse mais uma vez, para me convencer de que seus lábios não eram tão macios e quentes como eu lembrava. Só queria ter certeza de que eu havia fantasiado a doçura e o calor de seu toque. Nada além disso. Entretanto, não pude comprovar que estava enganada, já que Paulo entrou na sala, silencioso como um mamute. Opa! Desculpa, cara. Foi mal, ele murmurou sorrindo maliciosamente. Não sabia que vocês estavam trabalhando num assunto importante. Max me soltou de imediato e me larguei na cadeira, com vontade de matar aquele varapau narigudo pela intromissão. Já terminamos, respondeu Max. E como se um botão tivesse sido ativado, a fachada distante que ele usava com frequência voltou com força total. Alicia, eu preciso terminar algumas coisas. Será que você pode? E indicou a cadeira onde eu estava sentada. Ah, claro! Se minhas pernas me obedecessem. Num esforço hercúleo, me pus de pé e me obriguei a caminhar até minha mesa. Não ousei olhar para Max pelo resto da tarde. Chegamos ao fim de mais um episódio aqui no Parágrafo Secreto. Se você se encantou com essa história, não esqueça de seguir o canal e curtir o vídeo. Isso ajuda muito o nosso projeto a continuar dando voz a romances incríveis, como esse. Obrigado por nos acompanhar, e até o próximo episódio.